Olá, sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os verbos. Nós já resolvemos muitas questões sobre então os verbos, porque estamos aqui agora resolvendo, né, questões devido a todo o conteúdo que estudamos, né? Foi um conteúdo bem vasto e nós vamos dar continuidade hoje a partir da questão 7. Passe os verbos no pretérito perfeito do indicativo para o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, certo? Fizemos a B e agora vamos dar continuidade a partir da C. Fechamos a casa e guardamos com muita saudade todas as lembranças. Beleza, olha só, nós temos que passar os dois verbos para o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque é o que o comando da questão pede, para você passar os verbos, certo? Bom, vamos ver se vai dar certo, porque geralmente nós temos que, então, observar se existe aí a correlação verbal. A não ser que uma frase fique subentendida, ou seja, escondida, vamos dizer assim, né? Então, fechamos a casa, poderemos dizer assim, então, no pretérito mais que perfeito. Fecháramos. Por quê? Porque a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito é o ra, só que ela não pode ser tônica. Então, fecháramos. Não é tônico, não é? A verdade é o chá, que é a sílaba tônica. Fecháramos a casa e guardáramos com muita saudade todas as lembranças. Agora a questão é, e qual é o tempo verbal que ocorre depois destes aqui? Porque nós estamos aqui criando um pretérito mais que perfeito, que é um tempo verbal que ocorre antes de outro tempo verbal, os dois estando no passado, porque são pretéritos, lógico, não é? Então, vamos criar aqui uma frase. Ela está subentendida ou escondida. Vamos criar aqui, então. Fecháramos a casa e guardáramos com muita saudade todas as lembranças e depois fomos embora. Beleza? Então, depois de você fechar e guardar, então, o pretérito mais perfeito, um tempo verbal que ocorre antes de outro tempo verbal. Beleza? Agora, vamos lá. Durante 30 dias, o velho tio esperou inutilmente a chegada de Paulo. Então, temos aqui durante 30 dias, não há verbo. Aí temos o velho tio esperou inutilmente o que? A chegada, tá? De Paulo. Então, durante 30 dias, o velho tio esperara inutilmente a... Ficou um i aqui. A chegada de Paulo. Beleza? Então, gente, temos aí, no caso, o pretérito mais que perfeito e, logicamente, uma frase subentendida, né? Então, que vai ser o tempo verbal que vai fazer a correlação verbal com o pretérito mais que perfeito. Beleza? Então é isso, vamos lá, continuar aqui na E. Vesti o pijama e me acomodei no sofá. Opa! Será que vai dar certo? Vesti o pijama e acomodei. Nós temos vestir e acomodei, as formas verbais. Vestir o pijama e acomodar-me no sofá. Olha, a gente pode criar aqui até um tempo verbal, né, uma correlação entre os dois. Vestir o pijama e me acomodei no sofá. Você vestiu antes e depois se acomodou no sofá. Pode ser feito. Então, mas nós vamos passar todos porque assim pede o exercício, né? Vestir, eu vestir, tu vestiras, ele vestir. Vestira o pijama e me acomodara no sofá e assistir a televisão. Aí nós temos o verbo no pretérito perfeito e essas duas ações que ocorreram antes do pretérito perfeito, ou seja, o pretérito mais que perfeito, tá? Vamos lá então.
acomodara-me. Já tem um me ali na frente, né? Ou seja, ou você fala vestira o pijama e me acomodara no sofá, ou vestira o pijama e acomodara-me no sofá, tá? Eu coloquei o me depois, porque existe uma regra que quando há uma... Acho que não vai adiantar explicar muito para vocês, né, do sexto ano, mas uma regrinha que diz que quando tem esse ezinho aqui, que é uma conjunção coordenativa, sindética, aditiva, né, deve haver a ínclise. Meu Deus, o que o senhor está falando? Deixa para lá. Vamos lá então. Questão 8. Identifique o particípio regular e o particípio irregular nos seguintes pares de frases e justifique o uso de cada um. Eita! Então vamos lá. Há 2 horas da reunião, eu já havia imprimido todos os folhetos. O livro foi impresso no melhor papel que havia na gráfica. Vamos lá então. Vamos lembrar de uma coisinha aqui. O particípio regular ele é formado a partir, né, vamos dizer assim, da forma verbal, né, que vai ser responsável então, vamos dizer, pela formação do regular ou irregular, ou seja, o verbo auxiliar, né, o verbo auxiliar ter ou o verbo auxiliar haver, vai se combinar com o particípio regular. E os verbos ser, estar ou ficar vão concordar ou, na verdade, vão acompanhar o verbo no particípio irregular. Tá? Nós estudamos isso. Os verbos abundantes. Beleza? Então, nós temos aqui havia imprimido. O imprimido é o particípio regular. E por que particípio regular? Nós temos que justificar, né? Então, olha só, nós temos aqui o particípio regular pelo seguinte. Porque ele tem como verbo auxiliar o haver. Tá aqui, ó. Havia imprimido. Tá? Você não pode dizer assim, eu já havia impresso, de forma nenhuma. E agora aqui temos impresso, o particípio irregular. Por quê? Porque ele tem como verbo auxiliar no caso, o verbo, perdi aqui, ser, que foi aqui, ó, porque está, no caso, conjugado no pretérito perfeito, do modo indicativo, tá? Então, temos o verbo ser. Os verbos ser, estar e ficar, quando se combinam com uma forma abundante do particípio, eles vão se combinar com o particípio irregular. É aquele terminado com a e o, que não seja a do ido, né? Ou seja, porque a do termina em u, ida, né, termina em a. Então, quando termina em a, sem essa formação de ado, ido, ada, ida. Como, por exemplo, aqui, imprimido. Mas aqui, impresso. Beleza? Então, vamos lá. O jogador estava suspenso desde o dia em que desrespeitou o técnico. Na casa vizinha à nossa, tinham suspendido os varais no jardim. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui no caso, na primeira ocorrência aí, suspenso. É o particípio irregular. Por quê? Porque ele tem como verbo auxiliar o estar, o verbo estar, para evitar a repetição, tá? Ou seja, se um verbo que pode abundar, claro que existem aquelas formas que não podem abundar, como por exemplo escrito, não existe escrevido, como por exemplo coberto, não existe cobrido, né?
Então, o que temos aqui? O descoberto, descobrido, não existe. Então, nós temos aqui, na verdade, a forma, né, irregular, suspenso, que existe suspendido, como está aqui na segunda parte, né? Então, por que é suspenso? Porque está acompanhado do verbo estar. Os verbos abundantes, que são acompanhados pelos verbos ser, estar e ficar, devem estar no particípio irregular. E os que são acompanhados pelos verbos haver e ter, então, devem ser formados com o particípio regular. Como aqui a segunda ocorrência. Vamos lá? Vamos colocar ali. O particípio é suspendido. Particípio regular. Por quê? Porque ele tem como verbo auxiliar o ter, o verbo ter, tá bom? C. O povo havia elegido. Olha só, que coisa feia. Mas isso existe, professor? Existe, isso está correto, tá? O senador mais combativo. O senador foi eleito pela maioria dos jovens. Então vamos lá. Elegido. Está correto? Está correto. E é o particípio regular. Terminado em ido, tá? E por quê? E ele é o particípio regular porque ele tem como verbo auxiliar o verbo haver, tá bom? De novo, vamos lembrar? Os verbos haver e ter e haver sempre estão, no caso, juntos ao particípio regular, terminados em ado, ido, ada, ida. E os verbos ser, estar e ficar sempre vão acompanhar os verbos abundantes no particípio irregular, terminados em a, e, o, sem que sejam aqueles que terminam em ado, ido, ada, ida, tá? Porque termina em o e a, né? Logicamente. Como aqui, eleito. Tá certo? Está certo. E é o particípio irregular. Por quê? Porque ele tem como verbo auxiliar o verbo ser. Foi. Pretérito perfeito, né, na terceira pessoa do pretérito perfeito do modo indicativo, né? Terceira pessoa do singular, beleza? Então, vamos lá, vamos para a questão 9, né? Passe as frases no futuro do presente para o futuro do pretérito. Temos dois futuros, né? Futuro do presente é uma ação que vai ainda ocorrer em relação ao período presente, né? Em que estamos, por exemplo, então, né, falando. Agora, ou no caso, pronunciando a frase. Agora, o futuro do pretérito vai ser, então, um futuro em relação a uma ação verbal no passado que tenha ocorrido, ou seja, uma ação verbal que ocorre no futuro de uma outra ação verbal que está no passado, mas essa ação do futuro aqui ocorreu antes do presente. Por isso que ela é passado ainda, mas é futuro de um passado. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui, então, os agradecimentos farão parte do final do evento. Farão é a forma verbal. Nós temos de fazer o quê? Transformá-la para o pretérito para o pretérito futuro do pretérito. Né? Então, os agradecimentos. Qual é a desinência modo temporal do futuro do pretérito, do modo indicativo? É o ria e rie. Então, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis, eles fariam. Olha só. Então, o que temos aqui? Este aqui eu vou ter de colocar no conjugador para sanar umas dúvidas aqui com vocês, né? O verbo fazer. Nós temos aqui o futuro do pretérito. Eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós farias, eles fariam. Tá?
Então, olha só. Aí nós temos aqui as formas verbais dos outros tempos verbais do, no caso, indicativo. Nós temos aqui farão e fariam. Cuidado para não ficar falando farião. Eu já vi gente fazendo isso. Beleza? Não existe isso, tá? É com M no final. E mesmo se fosse com A-T-O no final, não existe isso. Agora o farão, cuidado, porque o farão, eu já vi aí sim muita gente mesmo fazendo isso. Essa daqui é mais rara, tá? Por exemplo, uma frase em que existe o pretérito perfeito, né? Que o verbo vai terminar com, por exemplo, o M, né? Deixa eu ver aqui. Pretérito perfeito, tá? Fizeram e aqui farão. E tem muitos que falam fizerão, certo? Ou aqui fizeram, por exemplo, no mais que perfeito, é a mesma coisa. Ou principalmente com outros verbos. Por exemplo, o verbo cantar. Eles cantam. Aí nós temos aqui, é o cantam com M. Ou eles cantarão, com M aqui também, no pretérito. Agora eles cantarão no futuro, mas é com A-T-O. Eles cantaram e eles cantarão. Tá entendendo? Então aqui não é cantarão, na verdade. Tá? Eu nem sei se eu falei cantarão, mas aqui é cantaram. E aqui é cantarão. Tá? E aí muitas pessoas acabam fazendo a troca destes verbos. Ah, professor, é porque a terminação é muito parecida? Não, na verdade é um uso incorreto da sílaba tônica, né? Cantaram, e aqui é cantarão. Então a sílaba tônica está aqui no Rá. Tá? E aqui também nós temos a sílaba tônica, mas é no Tá. Ou seja, também nós temos o Rá, mas a sílaba tônica não está nele, está no Tá. No pretérito perfeito, nós temos então a sílaba tônica, na verdade, na sílaba antes do Rá, e no pretérito mais que perfeito, aliás, o futuro do presente, na verdade, no Rá também. Cantarão. Não confundam isso, pratiquem isso. No pretérito perfeito, cantaram, e no futuro, cantarão. Certo? São coisas assim horríveis. Fizerão. Que isso? Né? Mas acontece. Vamos lá continuar aqui, senão a gente não vai responder a nada aqui. Então, fariam parte do final do evento. Agora, a rainha e o filho fugirão. Não é fugiram, tá? É fugirão do castelo ao anoitecer. Está no futuro. Vamos passar para o pretérito, futuro do pretérito, na verdade, né? A rainha e o filho. E aí, fugiram. E aí, eu fugira, tu fugiras, ele fugiram. Nós fugiramos, vós fugireis, eles fugiram. Vamos lá. E é isso aí? Fugiram? Mas não é o pretérito, futuro, o presente no caso do futuro, né? Desculpe, o futuro do pretérito no modo indicativo. Abandonei tudo aqui, tá? Então, eu fugiria, tu fugirias, ele fugiria. Nós fugiríamos, tá? E eles fugiriam, tá? Nós fugiríamos, vós fugiríeis, eles fugiriam. Então, eles fugiriam. Aí falta um izinho aqui, beleza? Vamos ver isso aqui? Olha só. Opa. Fugir. Futuro do pretérito. Fugiria, tá? Beleza? No início eu até conjuguei, eu acho que no pretérito perfeito. Mas é isso aí. Beleza? Então vamos lá. E aí temos aqui o fazer, né? Fariam. Não é fariam não, tá? Nós já vimos, inclusive, né? Tá aqui. Fariam, tá? Então vamos dar continuidade. Fugiriam do castelo ao anoitecer.
Eu olharei bem nos seus olhos e direi que o amo. Então temos aqui, vamos lá. Eu iria, né? Eu olharia e diria que o amo. Pronto. Agora temos aqui no último dia do mês, todos combinarão, que está no futuro, como será a festa. Então, no último dia do mês, todos, euria e urie, a desinência modo temporal. Todos combinariam como seria a festa. Entenderam? Ria e iria. Vamos aplicar aqui novamente. Saberíamos o que dizer no momento oportuno. Ou saberíamos o que dizer, o que diríamos. Beleza? No momento oportuno. Saberíamos o que diríamos no momento oportuno. Então, terminamos aqui a questão 9. E a partir da próxima aula, nós vamos continuar da 10 em diante. Falta muita coisa ainda. Então, beleza? Até a próxima aula e tchau, tchau, gente.